Olá, pessoal. Eu sou a Berenice Danck, da Danck Consultoria e Treinamento, e estou aqui para comentar os resultados da Paranapanema no terceiro trimestre de 2020. O meu foco é explorar o uso de derivativos e as decisões de hedge da companhia. E, com esse fim, eu preparei uma apresentação que agora eu vou dividir com vocês para guiar essa nossa análise e os meus comentários. Paranapanema. A análise da gestão do risco cambial e da variação do preço das commodities e do uso de derivativos pela companhia, com base nos dados do terceiro trimestre de 2020. Feito por mim, Berenice Danck, da Danck Consultoria e Treinamento. Primeiramente, para a gente entender um pouco mais da Paranapanema, das suas receitas, cerca de 77% estão atreladas ao preço do cobre. O cobre, que é cotado em dólares, cuja principal bolsa de negociação é a LME, London Metal Exchange. Então, quando nós falarmos sobre as receitas dessa empresa, temos que lembrar que há dois fatores de riscos aí envolvidos: o preço das commodities e também a taxa de câmbio, porque a companhia está no Brasil produzindo receitas e reportando resultados em reais. Portanto, as variações cambiais também terão um papel importante no resultado desta empresa. Bem, ela também nos diz que parte das suas receitas são feitas aqui no mercado local e parte são exportações. Mas mesmo nas receitas do mercado interno, há possibilidade de se repassar variações no preço do cobre e também na taxa de câmbio. Quando nós olhamos os resultados do terceiro trimestre de 2020, a companhia teve um prejuízo. E ela mesma nos coloca que 166 milhões de reais foram o impacto da variação cambial neste resultado, que foi um prejuízo. Então, a gente vê aqui, neste resumo, que o EBITDA, o resultado operacional base caixa da empresa, foi positivo. Porém, este efeito de variação cambial em cima dos passivos financeiros, que nós vamos explorar a seguir, trouxe um prejuízo. Ela, inclusive, frisa que isto é não caixa. O não caixa aqui tem a ver com a situação de como este resultado é espelhado para fins contábeis, que obriga a companhia a trazer na sua contabilidade toda a variação cambial sobre passivos dolarizados. Então vamos explorar um pouquinho mais esse ponto. Em relação ao lucro da empresa, nós vemos que ele foi, por um lado, penalizado em função da situação do Covid-19. No ano de 2020, muitas empresas foram impactadas em seus negócios e a Paranapanema teve uma questão em relação ao fornecimento da sua matéria-prima. Isso fez com que o resultado operacional fosse impactado porque a companhia recebeu menos matéria-prima e, portanto, teve menos espaço para produzir receitas na sua planta de Dias d'Ávila, na Bahia. Bem, então, aí já nós tivemos uma questão operacional e ela também nos conta que esta margem bruta, tá? Estamos falando aqui de lucro bruto, pensando em receitas e custos da operação. Essa margem teve um impacto positivo de variação cambial sobre o estoque e também variação do preço dos produtos, das commodities que estão aqui no negócio da Paranapanema. Este impacto foi positivo e houve também um impacto negativo em relação à questão de variação cambial, porque Paranapanema adota a contabilidade de hedge, também chamada de hedge accounting. E esta contabilidade permite que alguns efeitos de variação cambial sejam represados no patrimônio líquido, numa linha de ajustes de avaliação patrimonial. E a Paranapanema, agora, em 2020, está trazendo para o resultado algumas variações cambiais que haviam ficado represadas no PL lá em 2015.
Então, este efeito de variação cambial, que agora está vindo para o resultado, trouxe um impacto negativo, ou seja, uma redução de 8,4 milhões no terceiro trimestre de 2020. Bem, esses efeitos todos somados fizeram com que a Paranapanema tivesse, então, agora no terceiro trimestre de 2020, uma receita líquida menor do que no mesmo terceiro trimestre do ano de 2019. Do ponto de vista dos passivos financeiros, a gente percebe um aumento muito significativo nos passivos circulantes quando comparamos o terceiro trimestre de 19 e 20. Aí a companhia nos explica que isto é função de um processo de renegociação dos passivos não circulantes junto aos credores. E a contabilidade obriga a empresa a lançar 1,7 bilhões de reais no circulante, que é este valor que está sendo renegociado. Bem, há também um efeito de variação cambial, e isso fica claro quando a gente analisa como esta dívida está do ponto de vista das moedas. Nós vemos aqui, neste gráfico que a empresa coloca no seu release, que quase a totalidade, 94% das dívidas são dolarizadas. E é justamente esta dívida dolarizada que, quando contabilizada em reais, produz um efeito de variação cambial e, claro, né, faz com que em reais a companhia apareça com um passivo ainda maior quando a gente tem movimentos de alta de câmbio, como acontece nesse período agora do terceiro trimestre e veio acontecendo nos trimestres de 2020. A companhia fechou essa demonstração financeira com taxa de câmbio a 5,60. E isto, claro, então teve um impacto que a gente agora já logo enxerga aqui nos números que vêm a seguir. Abrindo o endividamento da empresa, a gente percebe que houve uma variação do segundo trimestre para o terceiro trimestre de 2020 e que esta variação vai fazendo passivo agora de curto prazo da empresa ficar ainda maior em reais. Então, nós tivemos um movimento de reclassificação deste passivo em função da renegociação da dívida, mas nós também temos um impacto negativo de variação cambial. Aqui você poderia perguntar: será que então a companhia não deveria fazer algum tipo de hedge, algum tipo de proteção para que o seu resultado em reais não fosse tão penalizado pelo aumento da taxa de câmbio? Bem, aí a companhia nos responde dizendo o seguinte, que a dívida é denominada em dólares e suscetível à variação cambial, mas a sua receita também é denominada em dólar. Os recebíveis, portanto, estão na mesma moeda da dívida. Esta frase é da Paranapanema e está no release na página 5. Bem, aqui eu faço um contraponto de uma situação que é muito recorrente em diversas empresas e segmentos, que é a crença acerca do hedge natural. Esse hedge natural muitas vezes acontece do ponto de vista de volumes, do volume que a companhia tem a pagar e a receber em moeda estrangeira. Mas é muito comum que os prazos desses pagamentos e recebimentos sejam diferentes e que ela paga e recebe em momentos diferentes, em taxas de câmbios diferentes, e nesse caso o preço da commodity também exerce sua influência e também pode variar entre os momentos em que a companhia compra e forma seu estoque, custo de matéria-prima e vende o seu produto. Esses descasamentos temporais aparecem na contabilidade e é normalmente por causa deles que este hedge natural que as companhias às vezes pensam ter não se concretiza na contabilidade e às vezes também não no caixa. Fazendo uma investigação justamente sobre estas situações, essas contas, recebimentos e pagamentos em que envolvem câmbio e preços de commodities, nós encontramos a seguinte situação aqui na Paranapanema. Vamos ver aqui, no acumulado do ano de 2020 e também neste trimestre, terceiro trimestre, o que nós temos? Bem, a gente vê aqui
sim, recebimentos que são atrelados a câmbio, parte mercado interno, parte mercado externo, mas mesmo no mercado interno a companhia consegue, de alguma maneira, repassar as variações cambiais para suas receitas, assim como o preço das commodities, segundo o que ela nos informa. Nos estoques, nós temos então também uma posição bastante robusta, né? Temos aí 1,1 bi de estoque no fechamento de setembro 20. E quando olhamos para o outro lado, né, o lado dos passivos, percebemos que a empresa tem aqui então 3,2 bi de passivos dolarizados, em sua maioria. Vemos que a variação cambial e os juros dessa dívida têm um peso importante aqui e fizeram, né, trouxeram esse aumento ainda maior quando a gente compara a evolução desse endividamento. Mas então, mesmo do ponto de vista de volumes, quando nós mapeamos a exposição cambial, a gente percebe que não existe aqui um 0 a 0, tem sim uma exposição cambial. E isso fica ainda mais claro quando a gente olha essa tabela colocada aqui no ITR, informativo trimestral da Paranapanema, agora do terceiro trimestre de 2020, na página 75. Essa tabela deixa evidente para a gente de que há sim mais passivos do que recebimentos e ativos dolarizados. Bem, a questão é que isso traz o seu impacto do ponto de vista de resultado. Embora o pagamento desses valores não seja todo agora no curto prazo, e que do ponto de vista de fluxo de caixa, pelo que a própria empresa nos traz aí, estes valores serão pagos até 2024, então o efeito caixa, ele poderá se dissolver. E se houver uma queda da taxa de câmbio em relação a esses 5,60 que a companhia fechou seu resultado, ele pode ser menor. Pode ser que os valores a serem efetivamente pagos não sejam assim de 3.200. Mas, na contabilidade, a companhia precisa reportar esse endividamento dolarizado pela taxa de câmbio de fechamento do seu resultado. E aí, esse endividamento dolarizado acaba atrapalhando o resultado em reais. Então, como a gente viu, a companhia produz um resultado operacional positivo, mas o lucro líquido fica negativo por causa desses efeitos de variação cambial e do aumento desses valores que são pagos também de juros ao longo do caminho e parcelas dessa dívida que são pagas a taxas de câmbio mais elevadas e vão então produzindo o aumento do endividamento. Explorando um pouco mais o uso de derivativos, a Paranapanema adota o hedge accounting. E aqui ela traz para a gente justamente a forma como ela usa o derivativo para se proteger. Vejamos então que ela usa NDFs, termo de moeda, uma operação bastante usada e muito interessante para as empresas não financeiras se protegerem. E ela usa NDF de dólar para fazer proteção de sua receita dolarizada. Vejam que ela até coloca aqui que os prazos são curtos, ou seja, ela protege aquelas receitas de curto prazo da queda da taxa de câmbio, para garantir as margens em reais. E ela também faz NDF do custo do cobre, que é um insumo de produção e responsável por 77% de suas receitas, também para prazos curtos. Além disso, a empresa também denomina para fins de hedge, dentro da contabilidade de hedge, dentro do que a gente chama de hedge de fluxo de caixa, quer dizer, daquelas situações que acontecerão nos próximos meses, nos próximos anos, em alguns casos, ela também usa os ACCs, os pré-pagamentos, que são as dívidas dolarizadas que ela possui para financiar suas exportações. Estas dívidas fazem o hedge das receitas dolarizadas. Então, dentro da contabilidade, também há essa possibilidade de você usar, denominar, né, para fins de hedge accounting, não só o derivativo, mas aqui a dívida e a receita. Neste caso, vejam que o foco é o longo prazo,
Porque aqui a companhia está dizendo o seguinte: olha, eu tenho dívidas que são de prazos longos e eu tenho receitas muito prováveis que acontecerão ao longo dos meses e dos anos. Essas receitas serão dolarizadas e, portanto, farão um hedge natural das minhas dívidas dolarizadas. Então, essa é a ideia. Qual é a grande vantagem de você fazer essa denominação dentro do hedge accounting? É porque os efeitos de variação cambial que vão surgindo dessa relação, eles vão para o balanço e não para o resultado. Então, ajuda a proteger o resultado da empresa de efeitos possivelmente negativos, né, de variação cambial sobre essas dívidas de longo prazo. Então, ela até abre aqui para a gente justamente o que destes efeitos está sendo represado no PL, ou seja, esta variação cambial que agora está sendo aqui lançada no PL, futuramente poderá aparecer no resultado. Mas, por enquanto, ela ficou aqui represada e ajudou a proteger o resultado deste efeito de variação cambial que foi negativo. Nesse quadro, a empresa coloca a posição que ela tem em recebimentos, pagamentos e derivativos dolarizados. Aqui a empresa menciona a posição comprada e vendida, mas a minha interpretação é que ela queria mais era falar sobre valores a pagar e a receber em dólar. Essa posição vendida em NDF, pelo que eu pude entender, analisando essas notas explicativas todas do ITR do terceiro trimestre, a ideia aqui é garantir a margem das receitas dolarizadas, travando essas receitas e protegendo elas contra a queda da taxa de câmbio. A ideia, então, é fazer a maior receita possível em reais, né? Porque essa receita é dolarizada. Eu tenho um pouco de dúvida sobre se essa seria talvez a melhor estratégia para a empresa, tendo em vista todos os passivos dolarizados que ela também possui. É aquela ideia do hedge natural, ela, para mim, conflita um pouco com essa decisão de fazer a venda do NDF. Talvez a gente possa justificar isso do ponto de vista de prazos. Ela só vende NDF para prazos bem curtos. Mas tendo em vista o volume que ela tem de contas a pagar, né, e valores a pagar em dólar, tenho um pouco de dúvida se esse seria o melhor caminho. Quando olhamos, então, a análise de sensibilidade, nós percebemos aqui como todas esses recebimentos e pagamentos, essas exposições ativas e passivas em variação cambial, se combinam e qual é o impacto que altas e baixas da taxa de câmbio têm no resultado da empresa, tendo em vista essa exposição cambial. Então, o que a gente vê é que, do ponto de vista do fator de risco taxa de câmbio de real por dólar, em cenários de alta da taxa de câmbio, o impacto no resultado é negativo. E isso vem justamente desta linha de empréstimos, né, que acaba custando mais reais quando o câmbio sobe. Claro que em cenários de baixa de câmbio, essa linha ajuda a companhia, ela vai custar menos e, claro, aí nessa situação de baixa de taxa de câmbio, as receitas e os estoques passarão a gerar menos reais. Então, a notícia é que, tendo em vista esse câmbio de fechamento de 5,60, em cenários de baixa, a companhia acaba se beneficiando porque tem um endividamento dolarizado elevado. Agora, em cenários de alta de câmbio, esse endividamento pesa e aí o resultado da companhia continua sofrendo, tá? Do ponto de vista de taxas de juros, a companhia também tem, sim, exposição, porque ela tem endividamentos que são atrelados à LIBOR, que é taxa de juros em dólar, e aí, claro, em cenários de aumento de LIBOR, esse endividamento em reais custa mais. Do ponto de vista das commodities, a empresa também faz hedge. Interessante que ela faz hedge parte via NDF, termo de commodities, e parte ela faz a fixação do preço junto aos próprios fornecedores. E
algumas situações ela também consegue repassar essas variações de preço aos seus compradores. E essas situações em que ela faz as fixações de preço no próprio contrato físico de fornecimento ou de venda deste produto, ela chama isso aqui na sua demonstração financeira de derivativo embutido. Eu não chamaria exatamente isso de derivativo, mas a ideia é que existe a possibilidade de você fazer a fixação de preço e, portanto, mitigar o risco de variação deste preço ou desta taxa de câmbio no próprio contrato, né? No próprio contrato de fornecimento ou de venda daquele produto que está atrelado ao preço do cobre ou da prata ou de outros metais que estão aí no negócio da Paranapanema. Ouro, cobre, prata são os que de maneira mais recorrentemente aparecem, mas o cobre tem um peso muito importante, prata também tem alguns volumes relevantes quando a gente analisa aqui as quantidades que ela fez de hedge, seja via derivativo embutido, né, que é esse contrato de físico, ou via NDF. E este valor justo que aparece aqui nada mais é do que a marcação a mercado destes derivativos. E essa marcação a mercado tem a ver com as variações do preço dessas commodities, né? Então, nas situações em que a empresa, por exemplo, como aqui, estava comprada no cobre, né? Nesse caso, comprado significa que está se protegendo de um movimento de alta, por exemplo, um movimento de alta dessa matéria-prima. Portanto, se ela estava comprada e houve um aumento de preço desse cobre, ela recebe um ajuste. E lembrando que isso é hedge. Então, esse ajuste que ela está recebendo não é um ganho, é uma recomposição do aumento de custo da matéria-prima. Por outro lado, quando a gente olha para o movimento do preço da prata na LME, a gente teve um movimento de alta importante depois de queda desse preço. Então, dependendo do momento em que a Paranapanema fechou esses hedges, ela pode ter tido ajustes positivos ou negativos, até porque como a empresa tem compra e venda ligado ao preço dessas commodities, a gente percebe aí na exposição ao risco desses preços de commodities que ela tem tanto posição comprada quanto vendida. Aqui ela não abre para a gente os vencimentos de cada uma dessas posições, mas eu acredito que provavelmente ela compra, né, ela faz esse hedge aí comprado de acordo com os prazos de composição do estoque, compra das matérias-primas e faz as posições vendidas de acordo com as vendas dos produtos atrelados a essas commodities. Tá? Então, tem sim diferença de prazo e os ajustes têm a ver com os movimentos que essas commodities vão fazendo nos mercados internacionais ou nesses contratos de físico que a companhia possui. E para a gente finalizar, então, quando nós olhamos a análise de sensibilidade que a companhia também traz para a gente nas suas notas explicativas, a gente percebe que o aumento do preço do cobre é desfavorável para a empresa, aumentará os seus custos de produção. E quando olhamos para os demais metais, como o ouro, a prata, também isso acontece, tá? Então, o que passa aqui, a sensação é que essa capacidade que a empresa possa ter, né, de repassar um aumento de custo desses produtos para as suas receitas de vendas, né, para os seus produtos finais, é limitada. E é justamente aí que entra o derivativo, que entra o papel do hedge, né? Protegendo a empresa de ter um aumento no seu custo de produção, na sua matéria-prima, e não conseguir ter uma margem adequada. Então, essa decisão, por exemplo, de fazer a venda tanto aqui do metal, né, da commodity, quanto da taxa de câmbio, tem a ver com uma tentativa de proteger essa receita. Né? E, normalmente, ela precisa fazer isso no momento em que ela está formando o custo de matéria-prima, porque aí ela já sabe qual será a margem da sua venda. Então, as vendas de NDF, assim como as vendas
das commodities, né, do cobre, da prata, do ouro, são justamente uma busca por garantir a margem do negócio. Mas o que a gente percebe é que, infelizmente, essa situação da dívida dolarizada não vem ajudando a empresa. Ela possui um endividamento que já vem sendo renegociado, seu perfil vem sendo melhorado, mas como é dolarizado, a alta do câmbio também não favorece. E, infelizmente, do ponto de vista do preço da ação, essa situação dos riscos incorridos e dos seus impactos no resultado também vem afetando o preço da ação. A gente, claro, tem um momento aqui importante de queda do preço generalizado das ações na B3 em função da pandemia do coronavírus, mas a Paranapanema é uma ação que, diferente de muitas outras, neste terceiro trimestre não conseguiu recuperar ainda o seu preço de mercado. Bem, espero que você tenha gostado dessa análise, tenha sido uma oportunidade para aprender um pouco mais sobre como as companhias listadas na B3 usam derivativos e fazem os seus hedges para se proteger dos riscos financeiros. Se você gostou dessa análise, deixa aqui o seu like. Se você ainda ficou com alguma dúvida, quer fazer mais alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Dentro do possível, será uma alegria poder responder. E eu deixo aqui também um convite para os gestores da Paranapanema, para a RI, se quiserem vir aqui conversar conosco, explicar um pouco mais sobre essas decisões de hedge que são tomadas, sobre as práticas adotadas para a gestão dos riscos financeiros, canal aberto. Fica o convite, será uma alegria poder conversar com vocês e entender melhor a estratégia, porque a gente sabe que o bom uso de derivativos e a boa gestão do risco financeiro, de fato, gera valor. Ficamos aqui por hoje. Esperamos ter agregado a vocês. E, se você quiser aprender mais sobre o uso de derivativos para fins de hedge, seja para analisar seus investimentos, seja para implantar uma prática e uma política de hedge na sua empresa, fale conosco. Nós, da Dank Consultoria, teremos todo o prazer e alegria em atender você e apoiar a gestão do risco financeiro e o uso de derivativos para fins de hedge na sua empresa. Muito obrigada. Até logo, até a próxima e se você gostou, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal, porque todo trimestre nós analisamos os resultados das empresas listadas na B3 do ponto de vista do uso de derivativos e a gestão do risco financeiro. Até logo!